Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 76, finalizando o capítulo 12, o umbral, nosso lar, né, Chico Xavier, e aqui ainda esclarecimentos de Lísias a respeito dessa região que nós consideramos umbral. Ele aqui, Lísias, ele está fazendo as últimas considerações. Então, aqui ele continua dizendo assim a André Luiz: e é pelo pensamento, né? E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Olha só para você ver. Toda alma é um imã poderoso. Eu não me esqueço, lendo aqui, eu me lembro de Divaldo Pereira Franco. Divaldo, ele disse numa palestra que um amigo dele, homossexual, uma vez o procurou. Aí você pode pensar assim, mas que tem a ver essa história de Divaldo com essa atração, com esse imã aqui? Veja bem para você ver a história, que faz parte do esmiuçamento. Só vó não ficar passando para lá para cá hoje novamente, né? Porque senão complica, né? Esse amigo do Divaldo era homossexual e ele pediu para o Divaldo: Divaldo, eu posso te acompanhar numa turnê no exterior? Divaldo falou: pode, sem problema nenhum, desde que você respeite, né? Haja, né, de acordo com a ética, não tem problema nenhum. Você pode me acompanhar. Eu saio tal dia, te aviso, nos encontramos no aeroporto. Pois bem, e eles fizeram, foram de Salvador, os dois. Divaldo e a equipe, né? Mas esse amigo também o acompanhou até São Paulo, Guarulhos. E chegando em Guarulhos, eles estavam ali no check-in, preparando, tanto o Divaldo quanto ele. De repente, esse amigo do Divaldo, esse homossexual, ele olha para uma cafeteria dentro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e ao olhar para a cafeteria, os olhos dele cruzou com os olhos de uma pessoa, de um homem que estava lá na cafeteria olhando justamente para ele. Você entende o que eu quero dizer? Ele olhou para a cafeteria justamente na hora que o outro homem estava olhando justamente para ele. E houve uma química, houve uma atração entre os dois. E
naquele instante, aquele rapaz deixou de preencher o check-in e disse para o Divaldo: Divaldo, vou ali e já volto. O Divaldo falou: olha, não atrasa, porque tem que ter disciplina no horário. Não, é coisa rápida, Divaldo. E esse amigo foi e não voltou. Como ele não voltou, o Divaldo não podia perder a turnê por causa dele, já que ele que estava pagando a passagem dele mesmo, ele particularmente, Divaldo deixou para trás, porque Divaldo viu a hora que ele deixou o aeroporto com aquele rapaz. Não sei se você está conseguindo entender a história. Então, olha só para você ver a química, a atração, o imã. Tanto os espíritos, tanto as almas, todos nós, aqui no corpo físico e tanto nas regiões umbralinas, na espiritualidade, nós somos iguais imã. É só bater o olho. Por isso eu costumo dizer que é de extrema importância nós disciplinarmos os nossos olhos e procurar enxergar as pessoas e as coisas com os olhos da alma. Porque a partir do momento, meu bem, que você enxerga as coisas com os olhos da alma, você pode olhar para uma moça, para uma mulher, para um rapaz, para um homem. Você pode olhar para uma árvore, para uma flor, para um cachorro, né? Um cão, um gato, um pássaro, uma criança, uma menina, né? Uma debutante, uma menina de 10, 12, 15 anos, 18, 16, não tem problema. Você, olhando com os olhos da alma, não te passa malícia nenhuma pelo coração e nem pela mente. Porque você consegue enxergar aquelas pessoas, aqueles seres, como irmãos em processo de evolução, junto a você, com os olhos da alma. Agora, toda vez que nós enxergamos as coisas com os olhos da matéria, nós cobiçamos, nós desejamos. Nós criamos aquele desejo de posse. Ela é minha, ele é meu, esse cão é meu, esse gato é meu. E o dia que aquele cão morre, que aquele gato morre, a pessoa morre junto. Não está certo isso. Não está certo, isso é falta de disciplina. Isso é falta de administração da própria vida, né? Então, veja bem. Divaldo sentiu muito por aquele amigo dele não ter viajado com ele ao exterior. Só que Divaldo lá no exterior, no outro dia, Divaldo pega um tabloide, né? Você sabe que tabloide é um jornal. Aparece ali um tabloide que um jovem tal, com aquelas características havia sido encontrado morto num determinado lugar. E Divaldo foi pesquisar e era aquele amigo dele que foi para o apartamento daquele rapaz que encontrou naquela cafeteria lá no aeroporto e nas altas horas da madrugada foi assassinado por aquela pessoa. Então olha só para você ver como são as coisas. Essa atração, essa química,
é preciso tomar bastante cuidado, né? Eu quis contar esse caso porque ele encaixa no que Lísias está dizendo aqui. Olha só para você ver. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Então você atrai para junto de você exclusivamente aquilo que você é, nem mais, nem menos. Você atrai para junto de você o que você é. O teu marido é o que você esculpiu. A tua esposa é o que você esculpiu. Os teus filhos são aquilo que você esculpiu. É a tua formação moral, o teu caráter, a tua índole, que você transfere para os teus filhos. Sabemos que cada um possui uma identidade, mas desde o momento que os pais transmitem uma índole adequada, enérgicos com amor, dentro da luz da doutrina dos desígnios de Deus, é natural que, como se diz aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O importante é os pais fazer o papel deles. Porque não sei se você sabe, me desculpe, mas a responsabilidade dos pais é educar. Dos professores é ensinar. E o mal da humanidade aqui na Terra, que tem transferido a educação para os professores. E os professores não são responsáveis pela educação dos filhos das pessoas. Os professores, eles são responsáveis por transmitir o conhecimento. Mais nada. Eles não estão ali. Professor nenhum retorna ao corpo físico com a obrigação, com o dever de educar filho de outras pessoas. Isso é lei, gente. O banana de pijama aqui está dizendo é lei. O que eu estou dizendo é lei de Deus, não é minha. Quem tem conhecimento sabe, entende o que nós estamos dizendo aqui. Então, o lar é a primeira escola que o espírito, que a alma encontra aqui no corpo físico, o lar. Os pais são os primeiros educadores que o espírito encontra aqui no corpo físico, não é? Então, é embasado nisso. Então, olha só para você ver. Toda alma é um imã poderoso, pois semelhante atrai semelhante. É interessante, né? Como que essa atração, como que ela funciona. Como que nós atraímos o que presta e o que não presta. Eu tenho dias que eu penso assim, à tarde. Hoje eu devia nem ter saído de casa de manhã. Porque o dia todo eu deparei com coisas negativas. Conflitos o dia todo. Eu chego numa esquina,
um carro chega junto. Eu chego do semáforo verde. Eu vou passar. Na hora que eu vou passar, o semáforo fecha. As pessoas vêm para cima de mim para bater o carro deles na minha caminhonete. Tudo que não presta parece que acontece comigo aquele dia para me testar. Tem dias que não. Mas é aquilo que já dissemos. Nós que atraímos, né? Então, há uma extensa humanidade invisível. Lísias continua dizendo. Como se dizia, André, meu amigo, há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Olha só. Eu estou meio resfriado, você não repara não, tá? De vez em quando fica chupando cana aqui, você não repara não. Porque você sabe que eu sou de falar mesmo, né? Não precisa das pessoas ficar pensando, não. Esse frio, acho que é alergia. Então, né, vó? Não é gripe não, né? A vó diz que não é gripe, é alergia. Vejamos. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Você não viu ontem, nos vídeos de ontem, principalmente o último vídeo de ontem, acabou de passar um amigo aqui agora. Eles já começaram a transitar para lá, para cá. Você fica observando que você vai ver. Ontem eu contei mais de 10 espíritos transitando para lá, para cá aqui. Luiz, mas qual o propósito eles passam para lá, para cá? Ora, gente, eles estão em outra vibração. Ó, passou aqui agora, ó. Você viu, né? Presta atenção para você ver. Aos 17 minutos e 22. Se você voltar, você vai ver a sombra que passou. Luiz, mas com qual propósito? Gente, isso aqui é um pronto-socorro, um mini pronto-socorro. Então, ó, acabou de passar novamente agora, tá vendo? Então, eles passam, é uma mensagem. Agora, por que eles passam? Porque eu sou médio de efeito físico, eles se utilizam dessas propriedades minhas, desses elementos meus. E também uma mensagem, né? Nós estamos cercados de amigos, de irmãos em evolução. Isso não é novidade. Então, conforme Kardec mesmo interroga, exerce e influi os espíritos em nossas vidas, não só exerce e influi, como são eles que vos dirigem. Já dissemos isso, não é? É a mesma coisa que toda alma, há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Quantos bilhões de espíritos não se encontram na erraticidade nesse exato momento? Nas regiões umbralinas, nas colônias, trabalhando, enquanto aqui nós estamos, né, transmitindo essa mensagem. Quantos nas regiões umbralinas não estão nos escutando através dos aparelhos que lá são colocados? Porque é assim que funciona esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui não é só para os encarnados, e também para os desencarnados nas regiões de sofrimento. Eles assistem esses vídeos, ouvem esses áudios todos lá, né? Então, as missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Olha, são constituídas por abnegados servidores no umbral, conforme já dissemos em outros vídeos. Todo mundo recebe amparo, proteção. Todo mundo é amparado. Não existe um no universo
que Deus não o ampare. Todo mundo. Agora, é lógico que nós que temos um pouquinho mais de consciência, de conhecimento, nós precisamos fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos rogar com abnegação, com benevolência, com indulgência, com humildade, né? Nós precisamos. Pois nesse instante, milhões de seres abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, Lísias dizendo, se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas. Olha, e como é triste. É sabido que muitas caravanas deixam de se ausentar das colônias espirituais em determinados dias, justamente pelo fato das tempestades ácidas, de chuvas ácidas, de trovões acompanhados de raios. Mas veja bem, aquelas chuvas ácidas, aqueles trovões, aqueles raios, são tempestades mentais que se acumulam em determinadas regiões, nas regiões umbralinas, e ali, enquanto não dispersa tudo através daquela chuva, daqueles atritos, daquelas moléculas, né? Elas dificultam o tráfego dos benfeitores espirituais. Então, não que eles não possuem condições de trafegar para lá, para cá, mas se eles podem esperar um pouquinho, eles esperam 1, 2, 3 dias até cessar aquelas tempestades ácidas emanadas das mentes inferiores, negativas, mentes tribuladas, né? Daqueles irmãos que se encontram naquelas regiões. Então vejamos o sentimento negativo daqueles seres naquelas regiões, o que causa, inclusive na atmosfera, nas regiões umbralinas, onde eles se encontram, né? Por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores, é necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende no auxílio que se lhe oferece. Olha aqui, André, olha que Lísia está dizendo aqui. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece, que se lhe oferece. Muita coragem e muita renúncia. Só que não basta muita coragem e muita renúncia. É preciso também conhecimento. É conhecimento, coragem e renúncia. Conhecimento, renúncia e coragem para enfrentar essas ondas negativas, enfrentar essas regiões negativas, umbralinas. Porque não basta coragem e renúncia. Às vezes a pessoa tem coragem, às vezes a pessoa consegue até renunciar muitas coisas na sua evolução para poder estar ali naquelas regiões de conflito umbralinas.
Mas se ele não tiver conhecimento, ele põe tudo a perder. Porque o conhecimento é embasado na luz da justiça divina, é tudo. Porque o conhecimento é o bom senso. O conhecimento é aquilo que leva o indivíduo a separar o joio do trigo. Então, o conhecimento proporciona, condiciona o outro à fé inabalável. E quem detém fé inabalável, ele tem coragem, ele tem renúncia. Caso contrário, não é? É a mesma coisa, por exemplo, você tem coragem, você consegue renunciar, mas você não tem conhecimento. Se parece uma pessoa com hanseníase, você não consegue ajudar aquela pessoa, porque você não tem conhecimento. Você tem coragem até de tocar nele. Você tem coragem até de renunciar a muitas coisas por ele. Mas você não tem conhecimento para ajudá-lo. Então, o conhecimento também é fundamental. Interromper as Cilícias, sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. André disse, né? Aí vem lá, Lísias. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou-se ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Interrogação. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Eu posso dizer do fundo do coração que naquele exato momento, André não tinha condições nenhuma de se entregar a esses trabalhos. Mas nada melhor que o tempo, né? Nada melhor que a paciência que ele teve, porque logo mais, com o passar dos anos, com muita dedicação e muito esforço, ele conquistou estas condições. Por isso hoje ele é quem nós sabemos que é, faz o que faz de acordo conforme nós sabemos o que ele faz, né? Então vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é o próximo capítulo 13, tema: No Gabinete do Ministro.